Eclesiastes capítulo 9, diz assim o texto: deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os feitos estão nas mãos de Deus, e se é amor ou se é ódio que está à espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Esse é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há devarios, enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da sua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios, o pão nem ainda dos prudentes, a riqueza nem dos inteligentes. O favor, porém, tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com um laço. Assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que o livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre os touros. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por tua palavra, obrigado por tua lei, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela rica oportunidade de ouvirmos a meditação da tua palavra. Fala aos nossos corações, ensina-nos, Senhor, aquilo que o nosso coração não quer, Pai, mas aquilo que é necessário para que possamos glorificar o teu nome.
Dai-nos a graça de entendermos que essa vida, a qual está proposta para nós, é muito rápida, passageira, da qual nós não temos controle nenhum, Pai, da qual nós não temos conhecimento nenhum do amanhã, mas que o nosso presente, Senhor, forge o nosso futuro em Cristo, para que Tu sejas, Pai, glorificado em nossa vida, para que Tu sejas, Senhor, conhecido pelos nossos atos, conhecidos pela nossa inércia, conhecidos pela nossa fé, e que o nosso exemplo de vida seja um exemplo para aqueles que estão próximos, para que Tu sejas glorificado. Forge o nosso caráter, Senhor, forge a nossa fé, forge a nossa vida por completo, para o agrado do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Semana passada mesmo, quarta-feira, nós falamos sobre esse texto. Só que semana passada nós olhamos para uma linha de pensamento que Salomão estava tratando, e que Salomão faz questão de fazer uma amostragem do poderio de Deus. No primeiro versículo, Salomão traz uma linha de pensamento, a qual ele faz questão de mostrar que Deus tem tudo nas suas mãos. E foi nesse prisma que nós ouvimos e meditamos a palavra do Senhor, a qual Deus tem tudo nas suas mãos, tem todas as pessoas no seu controle. Todas as pessoas, quer justas, quer injustas. E mais do que isso, nós vimos também que mais do que as pessoas no seu controle, Deus tem todo o cosmos no seu controle. Desde a criação, desde a fundação, desde quando tudo foi estabelecido e tudo está no seu controle até os dias de hoje. E Salomão faz questão de mostrar esse raciocínio para os seus ouvintes, esse raciocínio para os seus leitores, para que nós possamos entender uma coisa, que Deus tendo tudo nas suas mãos, tudo no seu controle, Deus é soberano. Deus é soberano a ponto de fazer o que quer com todas as coisas, ou que Deus quer deixar de fazer qualquer coisa para todas as coisas. E no entendimento da perspectiva salomônica, nessa sabedoria, nessa soberania de Deus, ele faz questão que os seus ouvintes, os seus leitores aprendam uma coisa: Deus é soberano. Se Deus é soberano e eu confio nesse Deus, eu pertenço a esse Deus, eu tenho minha fé pautada nesse Deus, a minha vida tem que estar estabelecida na confiança da bondade e da misericórdia desse Deus. Essa foi a prisma do raciocínio que nós seguimos semana passada. Deus soberano. Deus soberano a ponto de estabelecer todas as coisas, fazer todas as coisas para todas as pessoas. Ou da mesma forma não fazer nada para as pessoas. Simplesmente Ele faz ou deixa de fazer porque Ele é soberano. Tem o controle de todas as coisas. Vimos que no livro de Jó, Deus, com toda a sua soberania, observa Jó e seus amigos naquele diálogo de hipocrisia e de uma sabedoria que sabe de lá onde se tirou, e começa uma discussão tão longa que leva 40 e tantos capítulos de discussão, e Deus chega a um ponto, a um ápice daquela discussão e fala assim: vem cá, aonde você estava quando eu formei e estabeleci todas essas coisas? Me fala se tu podes. Quando eu estabeleci os luzeiros no céu e ali os fixei, você já era vivo quando eu fiz os montes, quando eu estabeleci até onde chegariam as águas do mar? Você tem capacidade de conhecer tudo isso que eu fiz, ou tem capacidade de entender todas essas coisas? Não. Vimos que Deus é tão soberano e tão poderoso que controla o cosmos, a ponto de quando Ele foi dar o livramento para Israel, na sua saída do Egito, Ele leva Israel pelo deserto e faz Israel passar por sobre o mar, no meio do mar, aonde não teria capacidade humana, aonde não teria providência humana, não teria força humana. Deus faz o homem passar no meio do impossível. Deus é soberano e nós só temos que confiar nele. Mas algo me chama a atenção, porque Salomão ainda segue uma linha de raciocínio que está apontando para Deus como conhecedor de tudo, manipulador de tudo e poderoso para fazer todas as coisas, poderoso também para deixar de fazer tudo aquilo que Ele não quer fazer. Que Ele mostra uma característica nossa,
E até eu posso ter a ousadia de colocar o tema da mensagem hoje, de manipuladores do tempo e dos fatos. Nós nos encontramos nessa situação, nós somos manipuladores do nosso tempo e manipuladores dos fatos que acontecem nas nossas vidas. Agora é uma manipulação ilusória, é uma manipulação cheia de falácias. Primeiro, porque nós não controlamos o tempo. Segundo, porque nós não sabemos os fatos que vão acontecer, quer no presente, quer no futuro. Mas qual de nós não tem essa característica de manipular tempo e fatos? Observe, Salomão começa uma crescente de informações desde o capítulo 1, mostrando vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Mostrando o desperdício do tempo que é nós nos entregarmos às festas e às alegrias, porque não traz função nenhuma de meditação e conhecimento de coisas vindouras, daquilo que nós temos que tomar outra decisão. Vaidade é aquilo que você busca de dinheiro, de conquistas, de bens. Vaidade de você poder olhar daquilo que você usufruiu e falar, isso é meu, isso eu conquistei. Tudo isso é vaidade. E observa, nessa crescente, ele demonstra a manipulação humana em todos esses aspectos. Mas essa manipulação para ele é vaidade, é vão, é efêmero, é transitório, passa. Porque tudo isso vai ser sucumbido, tudo isso vai acabar. Isso ele está falando há algum tempo atrás. E nos dias de hoje? Nos dias de hoje parece que nós temos uma tendência muito maior de manipular as coisas do que antigamente. Lembro-me que há alguns 10 anos, quando eu fui chamado pelo Senhor, e o Senhor fez questão que eu me convertesse numa igreja neopentecostal, e o linguajar neopentecostal é muito interessante. Porque o linguajar neopentecostal, ele não dá possibilidade para que Deus se encontre na soberania. Ele não dá possibilidade para que Deus possa ser engrandecido na minha vida, ou nas minhas palavras, ou até na minha crença. Porque tudo eu vou fazer amanhã em nome de Jesus. Porque tudo eu vou conquistar em nome de Jesus. Porque tudo eu vou possuir em nome de Jesus. Porque eu tenho direitos em nome de Jesus. Porque eu sou mais do que vitorioso em nome de Jesus. Porque eu posso todas as coisas em nome de Jesus. E eu lembro que a minha caminhada dentro desse mundo novo, evangélico, se deu nessa doutrina, que eu posso tudo, eu tenho tudo, eu estabeleço o que vai acontecer na minha vida e tudo eu determino em nome de Jesus. Por quê? Porque em Cristo eu sou mais do que vencedor. E me frustrava muito eu perceber que tinha muitos, principalmente católicos romanos. Essa é uma fala muito característica do católico romano, não é nada característica do evangelho. O católico romano tem essa característica de quando vai falar qualquer coisa que vai acontecer, o que ele vai fazer, ele fala assim, se Deus quiser, se Deus permitir. Nós não temos essa característica, nós não temos essa consciência. E eu lembro que dentro da minha igreja era ensinado que isso é um ato de uma falta de fé terrível. Um desacreditar em Deus e desacreditar no poder de Cristo terrível. Porque se aquilo que eu quero eu ainda tenho que esperar pela vontade de Deus, isso não é o evangelho de Deus. Isso não é o evangelho de Cristo. Ao ponto que você percebe que a manipulação do seu futuro, do seu tempo e dos seus fatos acontece pela pronúncia daquilo que você está querendo. Eu cresci nessa perspectiva. Mas o que é interessante, eu cresci nessa perspectiva, mas quando eu tive a oportunidade de começar a ler a Bíblia, eu comecei a encontrar fatos que não eram verdadeiros e não corroboravam com aquilo que eles ensinavam. Lembra quando Paulo queria ir para determinado local e ele chega a um ponto de falar que o próprio diabo barrou ele e não permitiu que ele fosse para tal local? Rapaz, aquilo me deixava encafifado. Como é que eu hoje, pecador, mortal, cheio de erros, cheio de defeitos, eu tenho condições de falar, eu vou conquistar em nome de Jesus, eu posso em nome de Jesus, eu determino em nome de Jesus. E Paulo,
que também é outro pecador miserável, mas é um homem que estava instituído sobre a fundação apostólica, um homem que estava incumbido de poder e de autoridade, a autoridade de pregar o Evangelho e poder de pregar o Evangelho, um homem que foi obstruído pelo próprio Satanás. Isso começou a me trazer frustração. Aí chega um ponto que ele começa a falar que eles estavam em determinados momentos de vida que a decepção era tão grande que havia desejo de morte. Eu falei, meu Deus, que negócio é esse? Eu estou num local onde só ensina que eu tenho que ser feliz, que eu tenho que ser próspero. O cara que prega o Evangelho, o cara que escreveu o quarto Novo Testamento, tem a capacidade de falar que o único desejo que saltava o seu coração era o desejo de se matar, de tirar a própria vida devido a tantos problemas, tantas injustiças, tantas perseguições. Como eu posso falar e determinar alguma coisa? Aí quando você começa a ler a Bíblia, quando eu começava a ler a Bíblia, eu chegava nos relatos dos martírios, chegava no relato do martírio de Jesus, o momento em que Jesus no Monte das Oliveiras chega ao ponto de suar sangue, ao ponto de perceber que todas aquelas coisas estavam tão fortes contra eles, aquela tristeza profunda, aquele momento de dor profundo, aquele momento em que você percebe que o homem não pode fazer mais nada, apenas se subjugar à vontade de Deus. Como que Cristo passou por isso e eu quero determinar alguma coisa na minha vida? Nós estamos nos formando e nos estabelecendo como senhores do nosso tempo. Hoje nós vivemos para bater meta. Hoje nós vivemos para conquistar. Hoje nós vivemos para ter um nome acima de algumas pessoas para que nós possamos ser conhecidos. Hoje nós vivemos para que o nosso legado seja reconhecido. Hoje nós vivemos para que nós possamos desfrutar do bom e do melhor, mas essa realidade não foi vivida assim pelas pessoas que estão relatadas na Bíblia. Essa realidade não está estabelecida como foi vivida pelos apóstolos, pelos profetas e por vários outros personagens da Bíblia. E como que eu posso falar que eu sou um manipulador do tempo e dos fatos? Como eu posso desejar ser alguém que controla todas essas coisas? E eu percebi que eu era um frustrado, um ignorante, um errado. E mais uma pessoa que estava sendo enganada pelo poder da religião, que a religião, sendo manipulada de forma errada, ela faz escravos que só servem para dar dinheiro, só servem para encher igreja, só servem para encher banco de igreja, só servem para carregar a Bíblia. Mas esses escravos forjados pela religião, praticada erradamente, eles não são capazes de amar, eles não são capazes de reconhecer a pecaminosidade do seu coração, eles não são capazes de reconhecer a sua condição ínfima de vida, eles não são capazes de reconhecer a soberania de Deus, eles não são capazes de reconhecer a inutilidade das forças dos nossos braços. E o escravo da religião está por todos os lados. Talvez tenha alguém aqui hoje que é escravo da religião. Talvez tenha alguém aqui hoje que está enganado pela religião e está vivendo uma vida totalmente torta e errada em relação ao Evangelho. E muito pelo contrário, o Evangelho veio para nos libertar. Nos libertar dando uma consciência de insignificância de vida total. Insignificância de vida a tal ponto que eu tenho certeza que a única coisa que eu posso fazer é me render aos pés de Jesus. E isso, para nós contemporâneos, é um absurdo. É um absurdo eu ser alguém que a única coisa, a única capacidade, a única possibilidade de vida que eu posso ter, de ação, de prática, é me prostrar. Um homem prostrado, um homem caído, um homem subjugado, um homem inerte, um homem que não tem capacidade de mover nada, um homem que não tem capacidade de determinar nada, um homem que não tem capacidade de ser alguém, se não for em Cristo. A nossa realidade de vida é: somos subjugados pela cruz de Cristo. E por causa dessa cruz eu me subjugo todos os dias, sem nenhum preconceito para comigo próprio e sem nenhum preconceito para aqueles que fazem o mesmo, porque o melhor local dessa vida é estar aos pés de Jesus. As pessoas não querem mais estar aos pés de Jesus. A igreja não quer mais estar aos pés de Jesus. A igreja ela prefere viver na sua falácia que autodetermina, autoescolha e projeta passos que eu não sei
misericórdia, mas eu prefiro estar aos pés de Jesus. Essa é a realidade que Salomão começa a mostrar para a gente e da qual você percebe que a sua vida está atrelada a esses fatos. Mas eu quero falar de uma coisa que Salomão deixa claro e explícito quando ele coloca no primeiro versículo que tudo lhe está oculto no futuro. Quando nós saímos da linha de pensamento em que Salomão fala que tudo está nas mãos de Deus, ele diz o seguinte: e se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem, porque tudo está oculto no futuro. Ou seja, o meu amanhã me é oculto. Os meus minutos que estão se aproximando, para mim é oculto. O meu futuro está oculto. Tudo que não passa do agora, que eu estou apalpando, que eu estou sentindo, que eu estou vendo, tudo que passa daqui a alguns segundos que vão acontecer qualquer coisa, eu não sei, eu não entendo, eu não manipulo, eu sou manipulado, eu sou influenciado, eu sou um do meio, eu não sou o meio que estabelece as coisas, mas eu estou no meio sendo estabelecido e sendo vivenciado por tudo que está ao redor. Eu não sei se eu vou sair por aquela volta. Eu não sei se eu vou terminar esse série. Eu não sei se eu vou chegar em casa. Eu não sei se amanhã vai existir para mim. Não tem como eu saber disso. E o interessante é que nós vivemos por agenda. Tablets, iPhone. Não, amanhã não posso, amanhã eu tenho um compromisso de 6 até meio-dia, de meio-dia para frente. Rapaz, meu dia está muito corrido, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo nem para ler a Bíblia amanhã, depois de amanhã eu também não tenho tempo. Ixi, eu só vou ter tempo daqui para 15 dias, eu vou marcar um lugarzinho para você na minha agenda, como se eu tivesse conhecimento daquilo que vai acontecer amanhã. Como se eu não colocasse como relevância que o amanhã para mim é desconhecido, e para eu estabelecer algum compromisso eu tenho que ter certeza que está debaixo da vontade de Deus, e que se Deus permitir eu vou viver esse amanhã. Nós projetamos sonhos para os nossos filhos e não colocamos esses sonhos dos nossos filhos em prioridade com os sonhos de Deus e com a vontade de Deus e com o desejo de Deus que vai acontecer ou se não vai acontecer. Nós colocamos os nossos sonhos das nossas empresas e nós pensamos que daqui a 10 anos a nossa empresa não vai estar simplesmente atrelada a um bairro, a uma cidade satélite, mas ela vai estar em todo o Brasil, ela vai estar exportando, ela vai estar grande, ela vai estar bombando, ela vai estar com caminhão, ela vai estar com distribuição, ela vai estar com isso, com aquilo outro, e eu não consigo perceber, eu não consigo ter a capacidade de falar, se Deus quiser, será que vai ser assim? Eu não consigo perceber que o meu desejo de viajar com o meu esposo, com a minha esposa, com a minha família, está condicionado se Deus vai permitir que amanhã exista para mim. Eu não consigo perceber que se os meus projetos que estão tomando a minha vida, e os meus projetos ainda não têm nem um pé de que vai acontecer, eles devem estar estabelecidos naquilo. Será que Deus vai permitir que eu viva esse projeto? Nós somos senhores do nosso tempo. Nós somos donos da cronologia. Nós somos dono da nossa respiração. Nós somos dono do ar que está transitando por todos os lados. Nós somos donos dos fatos que vão acontecer no amanhã. Aonde? Como? Com que capacidade? Com que ferramentas? Com que instrumentos eu posso fazer isso? E é nessa perspectiva que eu olho para aquilo que é a total incapacidade e impossibilidade humana de conhecer o futuro. Não conheço o futuro. Eu não conheço o amanhã. Por isso que eu tenho que ser submisso a Deus. Por isso que eu tenho que ser temente a Deus. Por isso que eu devo me prostrar ao Senhor. E os tolos dentro da igreja estabelecem planos e projetos todos os dias das suas vidas e não colocam diante do Senhor para ver se o Senhor aprova ou não, para saber se vai acontecer ou não.
o nosso coração está muito mais preocupado naquilo que ainda não aconteceu, com aquilo que o Senhor possa falar: meu filho, eu te abençoo. E quando isso acontece, você percebe uma coisa: nós damos muito mais valor naquilo que não aconteceu ainda, para aquilo que ainda nós podemos dizer: Senhor, é da tua vontade esse meu sonho? Senhor, é da tua vontade esse meu desejo? Não, nós não fazemos isso. Eu quero me casar, eu quero me casar com fulana de tal. Eu não orei para saber se é com ela que eu quero casar. Eu não perguntei ao Senhor se ela é a pessoa que Deus quer que eu me case, me relacione. Eu não perguntei ao Senhor se está no tempo do Senhor. Eu não me entreguei ao Senhor para saber se esse é o momento para que eu possa aspirar esses desejos no meu coração. Simplesmente o desejo apareceu, eu formulei, eu quis e eu vou fazer. Eu sou Senhor da minha vida. E quando isso acontece, nós pecamos, porque nós damos prioridade para aquilo que nós desejamos, para aquilo que nós ambicionamos, para aquilo que nós sonhamos, e não queremos conhecer qual é a vontade do Senhor. Lendo 2 Samuel, lendo 1 Samuel, lendo a história, você percebe que as pessoas, quando iam pelejar, iam fazer qualquer outra coisa, perguntavam: Senhor, é para eu ir? Senhor, é para eu fazer? Se eu for, o Senhor vai me dar nas tuas mãos? Nós não fazemos isso. Nós não observamos a igreja no livro de Atos, reunida em determinado local com os apóstolos, orando ao Senhor para saber quem que ia para o campo missionário. Quais eram os nomes que o Senhor iria selecionar? Para qual local o Senhor iria enviar? Nós não fazemos isso. Talvez porque nós somos muito melhores do que os apóstolos. Talvez porque nós somos muito melhores e temos mais conhecimento do que o rei Davi, do que qualquer outro rei do passado que viveu sob a dependência de Deus. Mas não, o que nós temos de maior e de melhor é em submissão. E a Bíblia testifica isso, que o nosso amanhã não nos pertence e nós não conhecemos. Abre sua Bíblia em Mateus 6, 27. Mateus 6, 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E aqui o Senhor Jesus está falando sobre a questão da ansiedade da vida, sobre as necessidades básicas da vida. E o Senhor está dizendo: olha, todo mundo, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que não confiam no Senhor, Ele está tratando de elementos naturais, de animais, de plantas. Ele está tratando daquilo que não precisa fazer para ter, porque Deus supre as suas necessidades. E Ele ainda questiona: quem é mais importante, vocês ou eles? E Ele está falando aqui: não seja ansioso por nada, porque você não tem controle e você não pode mudar um côvado da sua vida. Ou seja, por mais que você faça, por mais que você lute, por mais que você venha suar o seu rosto, a sua testa, por mais que você venha fazer força nos seus braços, você não vai mudar um côvado daquilo que já está estabelecido para você. Você não vai mudar nada. E você coloca a sua insubmissão sobre a soberania de Deus. E a gente não para aí. Olha Mateus 7, 24. Aqui ele ainda está no Sermão do Monte. Mateus 7, 24. E no livro de Mateus, Tiago 4, 13 e 17. Tiago 4, 13 e 17. Diz assim: atentai agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã.
que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna, porquanto aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, isto está pecando. Ou seja, Tiago está escrevendo para uma comunidade que está dispersa, e algumas pessoas ali naquela comunidade diziam: amanhã nós vamos estar em determinado local, e ali nós faremos, e ali nós lucraremos, e ali nós viveremos. Hoje nós estaremos em tal local, e ali nós desfrutaremos, e ali nós lucraremos. Na concepção inspirada por Tiago, ele diz o seguinte: que ignorância é essa? Que loucura é essa? Que jactância é essa? Como que vocês podem falar que amanhã vocês vão fazer tal coisa, ou daqui a pouco vocês vão fazer tal coisa, se vocês não conhecem o que vai acontecer? Antes, vocês devem dizer: se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, aí sim nós faremos, aí sim nós viveremos, aí sim nós lucraremos. Agora, se o Senhor quiser, nós não vamos estar. E com isso nós entendemos uma coisa muito simples e muito básica. Tudo isso a Bíblia quer nos ensinar um caminho simples de viver. Qual caminho? O caminho da não preocupação com coisas vãs e passageiras. O caminho daquilo que nós nem saberemos se viveremos. Um caminho daquilo que é muito maior do que todas essas. É nos submeter à grande soberania de Deus. Eu não preciso me preocupar com amanhã. Eu preciso estar em Cristo. Porque se o amanhã acontecer, amanhã eu vou glorificar o nome dele. Eu preciso simplesmente confiar nas promessas de Cristo. Porque se daqui a pouco o acontecer, eu estou estabelecido nele e quem vai ser glorificado é ele. Eu só preciso depender do Senhor em todas as coisas. Porque se o amanhã acontecer, tudo vai ser crédito para ele, não para nós. Nós não formamos, nós não edificamos, nós não fazemos, nós não construímos. Um texto muito interessante que nos mostra a construção da Torre de Babel. Aqueles homens tinham a intenção no seu coração de construir uma torre enorme, chegar até os céus, e a certeza que eles tinham é que isso iria acontecer. Eles iriam chegar lá em cima, eles iriam conquistar, eles seriam lembrados e seriam um legado. Aconteceu? Não aconteceu. Por quê? Porque Deus não quis. Quem sabe Deus pode estar dizendo isso para você. Você está preocupado em fazer alguma coisa amanhã, e o seu sonho é ter um legado por causa daquilo que você vai fazer, mas você nem sabe se vai acontecer. Você nem sabe se vai estar vivo. Você nem sabe se é da vontade do Senhor. Você nem sabe por que está fazendo isso. E para que continua com esse pensamento louco, leviano? Para que pensar nisso? Para que se desgastar com isso? E para que colocar em xeque a soberania de Deus? Sonhar é mais fácil do que se submeter. Mas submeter é muito melhor do que sonhar. Submetam-se a Deus, só a Deus. Quando você lê a igreja que está sendo narrada em Atos dos Apóstolos, esses homens não viveram demasiadamente segundo a vontade dos seus corações. Esses homens, eles simplesmente se entregaram àquilo que nós conhecemos como o sopro do Espírito Santo, o ditar do Espírito Santo, o ditar, a condução, o apontamento de Deus, a ponto que o apóstolo Paulo chega a dizer determinada frase: olha, eu não sei para onde eu vou, eu sei que o local que o Senhor me enviar, lá está esperando por mim grades, grilhões e açoites. Sabe o que é isso? Eu não sei qual é o meu amanhã, mas eu sei que o meu amanhã está estabelecido por Deus através do sofrimento, e eu vou viver esse sofrimento com toda alegria, todo gozo e todo prazer, porque o meu amanhã é o próprio Deus. O meu daqui a pouco é o próprio Deus. O meu desconhecido é o próprio Deus.
dificuldade que eu nem sei se vai ser difícil, não sei nem se vai ser dificuldade, é o próprio Deus. A minha certeza é o próprio Deus. É por isso que Salomão bate veementemente aqui no seu texto, dizendo o seguinte: todas essas obras estabelecidas na força humana, estabelecida pela vontade humana, conquistada e vangloriada pelos homens, é vaidade, porque vai passar, porque vai acabar. E é por isso que nós temos que entender uma coisa: o meu amanhã, que talvez seja na pobreza, talvez seja na riqueza, talvez seja na alegria, talvez seja na dor, está estabelecido em Cristo. E porque está estabelecido em Cristo, eu não preciso me preocupar. Eu só preciso viver o Evangelho. E às vezes nós olhamos para determinados homens e determinados grupos e determinadas pessoas e nos assustamos, porque nós estamos tão acostumados a manipular nossas vidas, tendo ela como nossa própria, que nós podemos fazer dela sem prestar satisfação ou perguntar ao Senhor, questionar o Senhor, submeter a vontade do Senhor, que quando nós olhamos para homens que vivem segundo o Evangelho, nós nos assustamos, ficamos cheios de temor, porque nós acreditamos que aquilo não procede de Deus, aquilo não é do Senhor. Você percebe e olha para determinados homens que não tem apego nenhum a bem material, não tem apego nenhum àquilo que traz segurança para ele, porque a única coisa que traz segurança para ele é Cristo, é a Bíblia, é a palavra do Senhor. E a gente começa a olhar e começa a se questionar: mas meu Deus, como é que uma pessoa dessa consegue viver dessa forma, sendo que a Bíblia não dá respaldo nenhum, não enche boca de ninguém, sendo que a cruz de Cristo não estabelece um mato frio de ninguém? Como é que determinada pessoa pode ter tanta certeza naquilo que está escrito? Isso somos nós que perguntamos, que nós dizemos que somos cristãos e protestantes. Aí quando você olha para alguns exemplos de santos da igreja romana, a gente se assusta, porque eles fizeram muito mais do que nós vamos fazer a nossa vida inteira, e a gente consegue falar que eles foram para o inferno. A gente só consegue criticar, a gente só consegue maldizer, mas na maioria das vezes nós não temos um pingo de coragem, um pingo de decência de pelo menos orar e dizer: Senhor, faça da minha vida o teu querer. Nós não temos o mínimo de coragem de podermos fazer como fez Esther, que teve coragem de se deparar com toda aquela situação periculosa, de saber que tudo aquilo poderia acontecer de mal para ela e para o seu povo, e depender de Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis da vida, fazendo com que a sua segurança e o seu alicerce fosse o próprio Deus. Nós não temos coragem de fazer como fez Ruth, abandonar teu povo, deixar de ficar no teu povo, deixar de ficar com a tua família, deixar de ficar na tua casa, retroceder. Ela preferiu ir com o opróbrio de Mara, porque estava muito amargo, estava muito azedo, mas ela preferiu ter um Deus. E nós que dizemos que temos Deus e não fazemos nada disso? Nós não temos coragem de amar os nossos filhos, porque o amor dos nossos filhos, que é dado deles para nós e nós para eles, é um amor de interesse total, a ponto que eu sou capaz de matar o moleque, ou ele é capaz de me matar por devidas frustrações. O que aconteceu essa semana? A desgraça que aconteceu essa semana. Nós estamos criando monstros dentro da nossa casa. Nós estamos vivendo debaixo do inferno na nossa vida, e não conseguimos olhar com os nossos olhos que conseguem ver, mas estão mais cegos do que os olhos de pessoas que são deficientes visuais. Nós não estamos conseguindo ouvir que as palavras, que o balbuciar de atos de pessoas que estão vivendo na pior depressão do mundo, estão gritando, estão gemendo, pedindo socorro, mas nós queremos satisfazer o desejo do nosso coração, porque nós somos manipuladores do nosso tempo e dos nossos fatos. É por isso que tem gente morrendo, se matando os outros todos os dias. Nós só conseguimos olhar para o nosso umbigo, nós só conseguimos olhar para a nossa igreja, para a mediocridade da nossa igreja, para a mediocridade da construção do nosso templo, para a mediocridade do carro que nós compramos, para a mediocridade de toda a porcaria que pode chegar na nossa mão, mas nós não conseguimos ouvir a voz das nossas esposas dizendo: meu amor, estou precisando de você. Nós não conseguimos ouvir a voz dos nossos pais dizendo: meu filho, eu preciso de você.
Nós não conseguimos ouvir a voz dos nossos filhos dizendo: pai, mãe, nós precisamos de vocês. O mundo está gemendo, as famílias estão se definhando, as casas estão se destruindo. Nós estamos preocupados com o nosso umbigo. Maldito umbigo do inferno está matando muita gente. É por isso que o livro de Salomão é tão difícil de ler, porque ele chega ao ponto de falar para onde vai o animal, vai vocês também. Eu não quero ir para o mesmo local que o animal vai. Eu sou melhor do que o animal. Eu sou melhor do que vocês. Eu sou melhor do que qualquer outra pessoa. Eu não posso aceitar que o homem fale que a minha realidade é tão pequena que se assemelha à realidade de um animal. A minha realidade só consegue ser maior na minha cabeça. Na minha cabeça que consegue me colocar numa posição superlativa e eu consigo construir impérios, porque dentro de mim existem deuses que necessitam de impérios, deuses que necessitam mostrar para mim próprio que eu sou feliz, que eu consigo sorrir, que eu consigo me alegrar, que eu consigo ser agradável, que eu consigo agradar, que eu consigo encontrar pessoas agradáveis, e eu tenho que levantar reinos todos os dias. Mas esses reinos não são palpáveis, esses reinos vão passar, porque esses reinos são vaidade, diz o pregador, é vaidade. Você não tem controle de um minuto da sua vida. Você não tem controle de nada. Você é incapaz, você não pode nada. Se Deus não tiver misericórdia de vocês, vocês se perdem. O futuro está condicionado a um presente firmado em Cristo. É isso que eu ia ler naquela hora, eu li errado, no momento errado. Mateus 7:24. Porque muitos de nós podemos nos perguntar: mas como é que eu vou viver de forma que agrade ao Senhor? Como é que eu posso conhecer aquilo que me estabelece em Cristo? Depois do sermão do monte, depois de todas as palavras proferidas, Jesus chega ao ato de concluir tudo aquilo que ele falou, e ele conclui dizendo o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre uma rocha. Eu acho interessante porque o evangelho é difícil de se viver. Puxa vida, eu já escutei tantas coisas de Jesus, era para Jesus falar assim: quem me ouviu vai ser bem-aventurado, vai ser feliz demais, vai ser recompensado com aquilo que ninguém pode dar para ele. Ele vai ficar rico, ele vai ficar próspero, ele vai ter só felicidade. Mas Jesus, depois de ter falado tanta coisa pesada, ter batido em tanta contradição, ter se mostrado totalmente oposto a uma realidade religiosa, ele começa a dizer o seguinte: olha, quem me escutou vai ser prudente e vai conquistar bênçãos, e as bênçãos que vai ser conquistada é através de dores, através de calamidades, através de sofrimentos, através de realidades que não faz distinção de homem para homem, de classe para classe, não faz distinção de nada. Se você escuta minhas palavras, você vai padecer pelo meu nome. Se você guardou as minhas palavras no meu coração, você vai sofrer por amor do meu nome. Se você guardou as minhas palavras no teu coração, você vai padecer, mas vai padecer com alegria. E ele diz: edificou a sua casa sobre a rocha, e a rocha é ele próprio. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada na rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. As chuvas caíram, os ventos sopraram e as águas bateram tanto na casa estabelecida em Cristo como aquela que não estava estabelecida em Cristo. Os elementos naturais da realidade humana foram tanto para um quanto para outro,
Não existe distinção entre ninguém. Aqui simplesmente é uma corroboração daquilo que Salomão falou. Que acontece para um, acontece para outro. Mas a diferença é a seguinte: em que você está firmado? O amanhã pode ser tenebroso para mim, mas se eu estiver em Cristo, vai ser tão claro como o acender das luzes mais fortes do mundo. Amanhã pode ser muito feliz, muito próspero, muito rico, mas se não estiver em Cristo, é como se fosse o momento mais faminto daquela pessoa que está no deserto e que não tem expectativa nenhuma de comida, porque a prosperidade não estando em Cristo não é prosperidade, é a maior pobreza do mundo. E a maior dificuldade, a maior dor, a maior fome, a maior escassez estando em Cristo é o melhor momento da vida para aquele que experimenta as suas dificuldades. Está aí. Em que você quer estabelecer a sua vida? Na rocha ou na areia? Como é que vai ser o seu amanhã? Na rocha ou na areia? Se acontecer o seu amanhã, que aconteça contigo na rocha. Porque lembre-se, os ventos vão bater, os ventos vão soprar. As dores, o choro, as doenças, as águas, as chuvas vão cair. Todas as desgraças estão para acontecer tanto para vocês quanto para qualquer outra pessoa. A diferença é que vocês estão estabelecidos em Cristo. E esse é o único privilégio, porque Ele é quem nos dá força. Estejamos em Cristo, porque é o nosso tudo, é a nossa força, é o nosso baluarte, é o nosso futuro. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, em nome de Jesus, dai-nos a graça, Pai, de entendermos que Tu és tudo para nós e que nós só precisamos de Ti, Senhor. Dai-nos a graça, Senhor, de entendermos que Tua palavra é suficiente para nós, Senhor, a tal ponto que nós não precisamos de mais nada, Senhor. Não precisamos de tradições, não precisamos de construções humanas, nós não precisamos, Senhor, de riquezas, nós não precisamos, Senhor, de seguranças estabelecidas por homens ou por instituições. Nós precisamos de Ti, porque o nosso amanhã é desconhecido para nós. Mas eu estando contigo, Senhor, meu amanhã pode acontecer e pode não acontecer. Eu vou estar contigo do mesmo jeito. Obrigado por ser Teu filho. Obrigado por ser Tua igreja. Obrigado por saber que o meu futuro, esse sim, vai acontecer. Aquele momento em que o Senhor vai nos tomar, vai nos levar para Ti. Nós vamos ceiar contigo e o Senhor conosco. O Seu reino será restabelecido e nós vamos viver eternamente contigo. Esse sim é indubitável, é indubitável. Esse sim é certo. E é para esse futuro, é por este momento, é por esta redenção que nós vivemos, que nós esperamos, que nós aguardamos e que nós desejamos do fundo do nosso coração. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.